Caim era obrigado a oferecer sacrifício? Teologia em 10 minutos. Esse é um ponto de discussão importante, pois envolve a compreensão sobre a adoração e a fé e a obediência a Deus, desde os primeiros relatos da Bíblia. Na aula de hoje, vamos analisar uma visão teológica tradicional, especialmente na perspectiva dos cristãos conservadores, e também confrontar outras doutrinas que oferecem interpretações diferentes sobre este tão importante evento. O primeiro tópico, contextualizando a história de Caim e Abel. O versículo-chave diz-nos sobre a história de Caim e de Abel, seu irmão, em Gênesis capítulo 4, onde os dois irmãos oferecem sacrifício a Deus. Caim, que era lavrador, oferece do fruto da terra, enquanto Abel, pastor de ovelhas, oferece um cordeiro. Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. E em Gênesis 4, 3 ao 5, diz assim: No devido tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho a melhor parte dele. O Senhor aceitou com muito agrado de Abel e a sua oferta, mas Caim ele rejeitou. Não teve o Senhor atenção sobre a oferta de Caim, e isso enfureceu o semblante de Caim, e ele se abateu. Esse relato é o primeiro registro de sacrifício do Antigo Testamento e levanta questões sobre o motivo da rejeição de Deus à oferta de Caim, e a dúvida surge: Caim foi realmente obrigado a oferecer um sacrifício? A resposta pode ser encontrada no análise mais profundo dos textos e no entendimento que o Senhor pode te dar. Qual a postura de Deus nessa resposta? Segundo tópico, a visão conservadora cristã, que fazemos parte. A Bíblia deixa claro, meu irmão e minha irmã, que tanto Caim quanto Abel estavam cientes das expectativas de Deus em relação às suas ofertas. De Caim não foi aceita por Deus, porque ele não obedeceu plenamente ao padrão que Deus estabeleceu. Textos que sustentam a visão conservadora podem ser relatados aqui, Gênesis 4, 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer o bem, o pecado está à porta, dizia Deus. Ele o dominará, mas você a ele se impõe. Deus avisa Caim que ele deveria ter feito o certo. E se tivesse feito, a sua oferta teria sido aceita. Isso sugere, claro, que havia uma expectativa clara para o tipo de oferta que Deus queria. E em Hebreus 11, 4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Por meio dele obteve testemunho de que era justo, quando Deus aprovou suas ofertas. Este versículo do Novo Testamento então revela que Abel fez a oferta pela fé, enquanto Caim não. E isso sugere que a atitude de fé era um fato crucial para Deus, aceitar o sacrifício que lhe fora feito. Vamos fazer a conclusão nessa perspectiva conservadora. Sejamos francos, meu irmão e minha irmã. Caim não foi obrigado de uma forma legalista, legal, mas havia uma expectativa, sim, divina, clara, de que ele oferecesse um sacrifício adequado, baseado na fé e na obediência, como demonstrado pelo exemplo do seu irmão.
Abel. Terceiro tópico, confrontando outras doutrinas. A visão liberal progressista, eles defendem, alguns deles, uma doutrina, especialmente entre os próprios liberais, eles argumentam que o sacrifício de Caim não foi rejeitado devido à desobediência, mas porque ele não entendeu que Deus não se importa com os sacrifícios materiais, mas com a intenção do coração. Texto utilizado por essas doutrinas. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Mas Samuel respondeu: será que o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? O obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Essas doutrinas sugerem, então, que a intenção de Caim foi o problema, não o tipo de oferta em si. A ideia aqui é que a obediência genuína, o coração de Deus é mais importante do que a oferenda externa. Nós refutamos a ideia dessa visão literal. Vejamos, meus irmãos, embora Deus valorize, claro, a obediência, a Bíblia mostra que há uma ordem específica para as ofertas. E Caim não obedeceu. A aceitação de Abel não se baseia apenas na intenção do coração, mas também da ação correta de oferecer o sacrifício conforme o esperado pelo próprio Deus. Quarto tópico, a natureza do sacrifício e a lei. Vejamos em Gênesis 4, o sacrifício de Abel é visto como um tipo de adoração que aponta para os sacrifícios futuros, como os de animais que seriam exigidos pela lei de Moisés. Em Levíticos capítulo 1, versículo 3, diz assim: se a sua oferta for holocausto de gado, trará um macho sem defeito, o oferecerá diante do Senhor, e então será aceito. Embora Caim não estivesse sobre a lei de Moisés, o princípio do sacrifício aceitável é estabelecido muito antes, sugerindo que havia um modelo divino a ser seguido. Mesmo antes da lei ser dada, a adoração e os sacrifícios já tinham um padrão, e Caim foi chamado a obedecer a este padrão. Portanto, a oferta da obediência de Caim é uma expectativa divina, é vista como a razão principal para a rejeição de sua oferta. Vamos concluir. Portanto, segundo a Bíblia, Caim não apenas era obrigado a oferecer sacrifício, mas ele foi chamado a obedecer a um padrão que Deus estabeleceu desde o princípio. A falha de Caim em oferecer o sacrifício correto, com a fé e a obediência correta em Deus, resultou na rejeição da sua oferta. Nosso aprendizado dessa aula de hoje, que possamos, assim como Abel, oferecer a Deus o melhor de nós, não apenas em atos externos, mas com um coração genuíno de fé e obediência, e que possamos aprender com as falhas de Caim a importância da nossa atitude diante de Deus. Teologia em 10 minutos.